Vem, Totô. Bom dia, sabadão, dia de fazer churrasco, o povo aqui no rancho. Axel, Toniel, Maria Antonieta. As Yorquinhas estão ali dentro fechadinhas, porque senão elas vêm e ficam tumultuando que não deixam os pretos comerem. Os bichinhos mortinhos de fome, mas nós já soltamos elas lá. Espero que você esteja bem, com bem esteja em sua casa. Hoje nós vamos ler o Salmo 131, Salmo de Davi, do Cântico dos Degraus. Senhor, meu coração não se elevou, nem os meus olhos se levantaram. Não me exercito em grandes assuntos, nem em coisas muito elevadas para mim. De certo fiz calar e sossegar a minha alma. Qual criança desmamada para com sua mãe, tal é minha alma para comigo. Espere Israel no Senhor, desde agora e para sempre. Amém? Salmo bem curtinho, gostoso de ler. Salmo Davi aqui diz Cântico dos Degraus, porque eles tinham, né, os cânticos de romagem, tinham os cânticos dos degraus, eles iam subindo os degraus do templo, né? O sacerdote subia um degrau, declamava um salmo. Subia mais um degrau, declamava mais um salmo. Era uma ritualística bem legal. Esse aqui é um cântico dos degraus. Ele fala de humildade, né? A Bíblia fala pelo menos duas coisas que vêm ao meu coração. A Bíblia fala assim, que ninguém deve pensar de si mesmo mais do que convém. E a Bíblia fala também que o orgulho precede a queda. Muito bem. Imagine a vida como um teatro, onde as cortinas se abrem e as pessoas se apresentam ali durante um tempo, não é assim? E muita gente, por não entender o funcionamento da vida, pega aquele momentozinho que tem ali, abre a cortina, se apresenta com tudo e some. E de repente você vê a pessoa ali fazendo algumas coisas e se gabando e se mostrando. Ó, os Yorquinhos. Vieram os Yorquinhos agora. E já foram na comida dos pretos, ó, como eu falei. Bichinho terrível. A pessoa vem e aparece, né? E parece grandes coisas, e se gaba, e fala, e conta isso, e conta aquilo. E de repente, do jeito que veio, como dizia o falecido amigo meu lá, se incendiou e se sumiu. Por quê? Porque o orgulho precede a queda. Porque as pessoas não devem pensar de si mesmas mais do que convém. Porque Davi diz assim, o meu coração não se elevou, nem meus olhos se levantaram, e eu não me exercito em grandes assuntos, em coisas muito elevadas para mim. Tá? Então, como dizem assim, na minha vida, a glória é de Deus, e as coisas erradas são minha responsabilidade. Eu que fiz. Tá? Então, uma vida humilde não é uma vida assim onde o sujeito é um idiota que todo mundo pisa em cima. Não é isso. Uma vida humilde é uma vida humilde perante Deus, onde a pessoa se reconhece devedora de Deus. Paulo fala isso, né? Sou devedor. Tudo que eu tenho, que eu sou, devo a Deus, porque Ele me deu, porque eu por mim mesmo não chegaria aqui e eu por mim mesmo não sou merecedor dessas coisas. E a outra coisa interessante é você entender que tudo vem pela graça. Se você está aí, se você tem um pouco mais de dinheiro do que os outros, se você tem saúde, se você tem uma família legal, isso é pela graça de Deus. Porque as coisas erradas são nossa responsabilidade e as bênçãos, elas vêm de Deus. A gente não conquista nada pelo nosso esforço, pela nossa força. Como eu já tenho dito para vocês, tem um monte de gente inteligente, miserável de pobre, com a vida arrebentada. Tem um monte de gente que é muito trabalhadora, com a vida arrebentada, miserável. Tem um monte de gente que atende das coisas e tem a vida arrebentada. Por quê? Porque a sorte e o acaso afetam a todos. Né? A sorte e o acaso afetam a todos. Então, minha gente, nós precisamos viver de tal forma que em todo momento a gente tem que estar dando graças a Deus por aquilo que a gente tem, clamando a proteção de Deus e reconhecendo que tudo que a gente tem vem dele. E que se alguma coisa deu certo na nossa vida, não é por causa do nosso esforço, da nossa inteligência, não. Tem muita gente mais inteligente do que você ou eu, tem muita gente mais forte do que você ou eu, tem muita gente mais santa do que você ou eu, e que as coisas simplesmente não dão certo. Então, se as coisas deram certo para mim, se deram certo para você, é por causa da graça de Deus. E por isso que Davi está nos exortando aqui a sermos humildes, né? Humildes perante Deus, e saber que as coisas boas vêm dele.
E é tão legal você reconhecer isso e você curtir as coisas boas que Deus dá. Como eu falo para vocês, coisas simples assim, né? Como, por exemplo, hoje aqui, ó, fazemos cantoneta cedo, aqui com os cachorrinhos, deram remédio pro Tonel. Tonel, cantoneta, ele toma direitinho o remédio comigo, ele já fica mais rebelde um pouquinho. Os Yorquinhos, os pastores estão brincando aqui, daqui a pouco eu vou fazer um chimarrãozinho, churrasco lá pro povo. Deve descer o Nando, a Thalitinha e a Cacauzinha, não sei se a Gabi vem. E vamos ficar aqui à tarde. É maravilhoso, é uma tarde gostosa demais. Mas certamente se você olhar a tua vida, você pode fazer muitas coisas boas hoje. Para os outros e para você mesmo. Mas tem que ser humilde, tem que dizer, isso tudo que eu estou fazendo aqui é por causa da graça de Deus, porque Ele me trouxe aqui, porque Ele me sustentou. Eu tenho um tio meu que eu amo demais, né? E um dia ele estava elogiando meus filhos, né? A fruta não cai longe do pé. Eu falei, tio do céu, não é assim, essa é a graça de Deus, que se meus filhos fossem parecidos comigo, eu tava maluco, porque eu era louco, completamente louco. Não venha com essa de fruta não cai longe do pé. São bonzinhos porque Deus fez assim. E assim em todas as áreas das nossas vidas. Se alguma coisa dá certo, é bênção e graça de Deus. Se alguma coisa dá errado, pode saber que tem nosso dedo ali colocado, né? Porque eu mesmo, quando faço as coisas pelo meu entendimento, a coisa dá errado. Mas isso eu deixo a lição de Samuel, o grande homem de Deus, né? Quando foi logrado pelos gibeonitas. A palavra de Deus diz assim que Samuel esqueceu de orar, né? Então aquele grande homem de Deus, aquele grande general, se meteu numa fria porque fez as coisas do jeito dele. Então não somos só nós, tá? Então a lição é essa. Seja humilde, agradeça a Deus, porque Ele tem sido bom para mim, tem sido bom para você. Tenha um excelente dia.